Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Né? Bênção de Deus hoje, né, irmãos? Fico muito alegre, né, por estar participando, mesmo que seja um culto online, né? Mas a palavra do Senhor diz que bom é que os irmãos vivem em união, né? Quando os irmãos se reúnem, Deus está presente, amém? Deus está presente e o próprio Jesus disse que onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, lá ele se faz presente. Então, né, que nessa noite você possa ser abençoado mais ainda, no nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar todos os dias, né? Se você está aí hoje assistindo esse culto online, né, com saúde, graça sobre a sua vida, já é uma grande bênção da parte de Deus. Você está desfrutando de mais um dia na presença do Senhor. Deus colocou no meu coração, irmãos, de estar falando um pouco sobre oração. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Está falando sobre oração, né, nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, né, em Oséias, sofre por falta de conhecimento, né? E nessa noite você possa desfrutar, né, bastante desfrutar nessa noite desses estudos que estão tendo, né, que está tendo, que você possa desfrutar, que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo, porque se a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ensinava no templo, irmão, ele ensinava para quem estava lá, né, irmãos? Ele ensinava para quem estava lá. Quem não estava lá perdia estudo, perdia o que Jesus falava, né? É tanto que a própria palavra diz na palavra do semeador, que o semeador saiu a semear. Deus vivo. Né? E aqueles que pegavam um pedacinho, oh, Jesus, me dá só um pedacinho de pão mesmo, dá para me sobreviver. Iam se perdendo no meio do caminho, os que seguiam Jesus, né? Iam obtendo mais e mais, amém? Eu vou estar lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Né? Deus de poder e glória. João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, a glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, irmão. Ao de conhecimento, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, ao de conhecimento, o espírito dele é precioso aos olhos do Senhor, viu? Então ame o conhecimento. Queira estar perto, próximo de quem possa te dar mais informação a respeito da palavra do Senhor, contar testemunho para edificar a sua fé, né? Esteja sempre ligado e com a sua fé ativa, amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui, João capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara em mim que dá fruto, ele atira e limpa toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Amém? Glória a Deus. Já costume, né, irmão? Pode ser certo. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, João capítulo 15, né? E nós vamos falar um pouco a respeito de oração, né? E nós sabemos, irmão, que a oração, ela vem acompanhada de outras palavras que nós vamos ver aqui, né, no decorrer. Ela vem acompanhada de outras palavras, né? Não é a oração, não é só você ajoelhar lá e falar o que você quer. A oração também tem um preparo, né? A oração tem um preparo, principalmente no nosso coração. Deus é eterno. A oração, ela tem um preparo, porque a palavra do Senhor diz: sejais santo, porque eu sou santo. Então, se a própria palavra do Senhor diz que nós precisamos ser santo, é porque nós precisamos nos santificar cada dia mais e mais e mais, até chegar aquele dia perfeito, né? Aquele Deus dia, eterno.
em que o Senhor virá buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E aqui nesse texto do capítulo 15, Jesus, né, ele coloca como um exemplo a videira. E nós sabemos, né, irmãos, a videira, quem tem o pé de uva na sua casa, sabe muito bem que ramo seco não dá nada. Ramo seco só dá praga, né? Exemplificando para todos entenderem melhor. Jesus pega a videira como um exemplo e ele fala: toda vara que em mim não der fruto, ele tira. Meu Deus. O próprio Jesus está dizendo bem claramente, irmão. Toda vara que em mim, né? Toda vara que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela... Ué, aí a gente fica... Como pode? Ué, Jesus tira a que não dá fruto e limpa a que dá fruto. Limpa. Por quê? Porque eu já trabalhei um pouco, né, com jardinagem, então eu posso dizer para você alguma experiência que eu já tive sobre isso. Muitas vezes, tem o ramo seco, ele por estar doente, ele vai passando a doença para outro ramo que está sadio. Mesmo que aquele ramo dê fruto, mas ele começa a adoecer, aquele ramo começa a adoecer, porque a praga que passa desse ramo que está secando, ele vai para o ramo que está sadio. E daqui a pouco, aquela praga, pulgão, seja lá o que for, vai alastrando. Quem tem, né, pé de árvore na sua casa, quem tem hortaliça na sua casa, sabe o que eu estou dizendo. Vai alastrando. E olha que começou com um pulgão. Começou com uma praga, uma conchonilha, aquele que prega assim, ó, no talinho da laranjeira, aquilo ali, aí daqui a pouco aquilo gruda o pulgão naquilo, e aquilo daqui a pouco tá preto, fumagento, a folha da laranjeira começa a ficar preta, que você passa a mão assim, sai um pó preto na sua mão, tá entendendo? Aí o que acontece? Aquilo começou com uma folhinha, viu? Começou com uma folhinha que o dono do pé de uva não viu, não quis tirar, aí deixou lá. Daqui a pouco aquela folhinha começou a contaminar todo o pé de laranja, aquela folhinha começou, aquele talo começou a contaminar todo o ramo. Deus vivo. Irmãos, isso é muito sério. E a palavra diz: toda vara que em mim não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, mesmo o ramo que dá fruto, estando doente, você tem garantia e respaldo pela palavra que o Senhor vai te curar. Deus eterno. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui: o ramo que dá fruto, o Senhor limpa. Se ele está dizendo que ele limpa, é independente do que seja que você estiver sentindo. Ah, Senhor, eu decidi, Senhor, eu quero ser um ramo que dá fruto na tua presença. E se você continuar lendo, lá embaixo vai dizer que todo ramo que dá muito fruto, ele glorifica a Deus. Deus eterno. Então a gente observa no texto, aqui no texto, ramo que dá fruto é ramo que ora. Ramo que dá fruto é ramo que jejua. E outra coisa, irmãos, às vezes passa pela nossa cabeça, eu não quero pregar nada que você não entenda aqui não. Às vezes passa pela minha cabeça, pela sua cabeça. Há um tempo atrás passava pela minha cabeça que eu tinha que estar lá fora o tempo todo.
Passava pela minha cabeça que eu tinha que ganhar uma pessoa para Jesus todo dia. E o inimigo usava aquilo contra mim. Talvez usa contra você. Mas só que a palavra do Senhor aqui diz que aquele que dá fruto, ele glorifica a Deus, que dá muito fruto. Aquele que dá fruto também, um fruto, dois frutos, três frutos, ele também glorifica a Deus. E o Senhor também promete limpeza por que dá fruto, não que por que não dá nada. Você está entendendo? Deus. E a própria palavra do Senhor diz, não é o que ganha que tem galardão, não é o que ganha a alma que tem galardão, é o que planta, viu? É o que rega, porque a própria Bíblia diz, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Então, aquilo ali começou a esclarecer a minha mente. Assim, eu até hoje não ganhei nenhuma alma pro Senhor, de confessar assim com a boca. Aí eu fui para a palavra, meditar na palavra. Sabe o que eu descobri? Que enquanto eu orava pela pessoa, Deus estava enviando o outro para dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua Glória a vida, Deus. Jesus cura, Jesus salva. Por quê, irmão? Porque enquanto você está intercedendo lá na sua casa, Senhor, salva fulano de tal, Beltrano, assim, assim, o primo de fulano, a avó de ciclano, fulano de tal, aquela pessoa que está lá no Piauí, você nem sabe aonde a pessoa mora, mas o Senhor sabe. Deus E eterno. ele, por intercessão sua, na oração, por intercessão, plantando oração ali, Deus está enviando alguém lá perto da casa da pessoa para bater na porta e Deus revelar a vida da pessoa todinha. Olha, Deus está falando assim, assim, você está com isso, você está com aquilo, isso, e a pessoa confessa Jesus. A pessoa que ganhou tem parte e você que intercedeu tem parte também e Deus vai te limpar. Deus eterno. Quando a gente começa a aprender isso, você vê que o próprio Jesus diz que todo ramo que está em mim. Ou seja, irmão, o que ganha 2 almas, está nele. O que ganha 1000, está nele. O que ora, está nele. O que intercede, está nele. O que louva, está nele. Porque o louvor, a palavra do Senhor diz que Deus habita no meu. Quebranta a alma daquele, quebranta o coração daquele que está ouvindo. Ele está cantando na unção, Deus está quebrantando o coração, o outro vem e prega, o outro vem e faz um apelo e o outro aceita Jesus. Eita Deus. Então, se a gente observar, todos que contribuem para a salvação de uma alma, têm galardão garantido. Aleluia. Aleluia. Irmão, mas por que eu não recebo nada? E muitas vezes eu estou orando, não estou vendo ninguém se convertendo. Mas só que a palavra do Senhor diz que tem um tempo, irmão. Tem um tempo de orar, né? Se há um tempo de orar, tem um tempo de clamar, tem um tempo de você ver com seus olhos, igual diz no Salmo 91. Então, a oração é uma aproximação. A oração é uma aproximação, né, do homem para com Deus, através de palavras, pensamento e pensamentos também. Deus eterno. A oração é uma aproximação do homem com Deus, com palavras e pensamento. Você pode orar falando, Satanás está ouvindo. Você ora em pensamento, que ele fica doido. Não vai conseguir te ouvir. É Deus. E quando você entra num diálogo de oração com Deus, antigamente o sumo sacerdote ia responsável pelo povo. Ele entrava no Santo do Santo com campainha em volta da sua orla, e se ele morresse lá dentro, né, as campainhas não tocassem, mas se a glória de Deus descesse lá dentro, o corpo dele começava a tremer, para que as campainhas também começassem a tocar. À medida que o sumo sacerdote começava a tremer, as campainhas começavam a tocar. Então você tem que entender uma coisa: antigamente o sumo sacerdote, responsável em clamar para que Deus perdoasse o pecado do povo, ele sacrificava ali para que o povo fosse perdoado, e se o povo fosse perdoado, as campainhas estavam tocando, Deus perdoou, a glória desceu, e o povo foi perdoado. Hoje,
Jesus morreu na cruz do Calvário, foi pendurado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou para que o homem pudesse conversar com Deus agora. E Jesus é o intermediador entre o homem e Deus, e advogado à direita de Deus Pai. Então você tem que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa, irmão. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Deus vivo. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Aqui no Salmo 103, Maravilhoso Jesus. Aqui no Salmo 103, irmãos. Orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar, irmãos. Onde você estiver, ore. Ai, irmão de mal, não tenho nada para falar. Alguém vai passar perto de você, Senhor, abençoa essa pessoa aí, em nome de Jesus Cristo, vai jogando todo mal por terra. Vai orando, irmão. O que não vai faltar é gente para você orar, meu amigo. Eita. Porque o que mais tem nesse mundo é gente. É mesmo. E se você acha que as pessoas do Brasil tá pouco, vai pra China. Você vai ver o que é gente lá, para você orar. Salmo 103 diz assim a palavra do Senhor: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Olha só, irmão, Davi dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Ele, olha, irmão, Davi, eu gosto porque Davi ele se coloca em umas condições, irmão, de adorador. Nas condições, ele puxa, Davi, ele puxa responsabilidade para cima dele. Sabia? Servo que ora puxa responsabilidade para cima dele. Que isso, irmão de barra? Conversa a história dele, irmão. Defendia a ovelha, não era nem gente. Defendia a ovelha lá no pasto, lutando com o leão, com o urso, defendendo a ovelha. Ele poderia muito bem deixar o leão levar aquela ovelha lá de lanche para ele ficar, né, numa boa, né, não ter que lutar com o leão nem correr risco de morrer. Não, leva essa ovelha aí e o negócio tá feito. E o leão vai embora, né, e larga para lá. Aqui nada, irmão. Não vai levar nada aqui, você vai lanchar em outro lugar. Matou o leão, irmão. Matou o urso também. Aleluia. E olha que ele não tinha nada a ver, irmão. Ele, talvez se fosse o pai dele, eu não sei, né? Se o pai dele também era guerreiro, não sei. Mas se fosse Jessé e viesse o leão, será que Jessé encarava o leão, irmão? Os irmãos dele, com certeza não, porque a própria Bíblia Sagrada diz que ele já estava escondido dentro da tenda quando o gigante estava gritando. Então, Davi era um homem que confiava em Deus. Aleluia. Já começou por aí. Deus foi observando ele. Vou ver até onde esse menino vai. Matou o leão. Vamos ver até onde ele vai com essa confiança. Matou o urso. Rapaz, eu vou fazer dele um rei. Vamos ver também até onde ele vai. Veja que algumas coisas acontecem da mesma forma com Saul. Saul só não matou urso e nem leão. Né? Apacentava jumenta. Né? Jumenta não ruge nem nada também. Né? Só apacentava a jumenta. Mas veja o que Deus fez com Saul. Vou ungir ele a rei. Ungiu ele a rei. Olha o que deu. Desobedeceu. A coroa veio na cabeça. Pronto. Agora eu mando, eu posso, eu faço. E eu sou rei mesmo. Deus me botou como rei. O que eu falar, Deus também vai me perdoar. Perdoou? Perdoou não. É Deus. Esse menino matou o leão. Vamos ver onde é que ele vai com essa, só com a confiança. Esse menino matou o urso. Vamos ver até onde ele vai com essa confiança. Aí depois que ele mata o urso, ele fala assim, agora pega o azeite aí, que simboliza a unção. Ele tem muita confiança, tá faltando unção. Manda a unção para ele. Agora unge ele como o rei. Agora quando a unção, o óleo desceu, meu irmão. A unção desceu, o Espírito de Deus também se apoderou dele. Deus grande, aí, meu irmão, aleluia. ele já tá com confiança, agora a unção e o Espírito de Deus sobre ele, meu irmão. Agora dobrou tudo, né? Glória E a agora, Deus. Irmãos, Deus unge ele a rei. Vamos ver até onde ele vai. Agora ele vai encarar gigante também, irmão. Então a gente observa, irmão, que a oração tem que estar. A oração tem que estar. Orai e vigiai. Olha só.
Orai e vigiai. A oração está em primeiro. Orai e vigiai. Então, se você está orando, Senhor, eu estou orando, estou clamando, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me ajuda a vigiar. Orai, vigiai. Orai, vigiai. Orai, vigiai. A Bíblia diz que Neemias orou a Deus, mas quando ele chegou lá para trabalhar, meu irmão, é espada na cintura, uma colher de reboque na mão e o olho assim, ó. Se o inimigo vier, a espada tá aqui, a colher tá aqui. Se a espada for para lá, a colher vai. Mas tá vigiando, irmão. Deus eterno. Tá vigiando. E muitas vezes a palavra do Senhor fala conosco claramente aqui. No Salmo 103, Davi fala: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim. Ou seja, tudo que eu tenho é de Deus. Então vai ter que bendizer a Ele. Deus eterno. Por quê, irmão? Porque, irmão, é uma condição para você receber sua bênção. Irmão, eu estou orando tanto, eu não recebo nada, Deus parece que não me ouve. Há uma condição, irmão, que Jesus coloca aqui em João capítulo 15, há uma condição. O ramo que está em mim, ele tem que dar fruto. Deus Mas lá na frente o Senhor vai dizer assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Não é só chegar em Jesus, eu quero isso, tá? E o Senhor vê aí também. Eu não vou fazer nada, nem ler Bíblia, nem orar, não vou jejuar, não vou nada. Eita. E se o diabo quiser, resolve com o Senhor. Não é assim não. Não é assim não. Aqui Jesus coloca aqui uma condição. Jesus fala assim: o ramo tem que estar em mim. Deus vivo. E outra, ainda tem que dar fruto. Deus eterno. É por isso que hoje, irmãos, né? Eu conversando com o pastor Gilberto, é por isso que hoje muitas pessoas parecem que estão com raiva de Deus, né? Eu não vou mais para a igreja também mais não. Eu não vou mais ir para isso mais não. Eu não vou mais... Você pode até não ir, mas se Deus quiser ir lá te buscar, Ele te busca. Deus vivo. Pode até não querer dar fruto, mas se Deus querer que você dê fruto, meu filho, nem que Ele vai capinar o seu pé e botar esterco no teu pé, mas você vai dar fruto. Eita glória. E outra coisa, ai, mãe, por mim eu morro. E se você morrer, Ele faz você ressuscitar de novo, chega esterco no teu pé para você dar fruto, mas você não vai poder morrer sem dar fruto. Deus grande. Ah, eu vou aleluia. morrer. Se você querer morrer, Ele faz você ressuscitar. Tem para onde correr? Não tem para onde correr. O negócio é dar fruto mesmo e pronto, e subir pro céu. Deus vivo. Então a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, irmãos, aqui é bem clara. Tem que ter comunhão com Deus. Eita glória. Tem que ter comunhão com Deus. A gente tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? E quando a palavra de Deus fala assim, olha, observai a minha palavra. O Senhor falava para Josué, eu gosto desse versículo. Medita na minha palavra, de dia e de noite, Deus vivo. para que te vá bem em todos os seus caminhos. Então observa uma coisa, se um caminho nosso não está indo bem, irmão, é porque está faltando informação. Já falei isso aqui uma vez, eu estou falando de novo. E o apóstolo Paulo, ele fala, eu tenho falado as mesmas coisas porque serve de edificação para nós. Então às vezes falta o quê? Falta comunhão, falta adoração, né? Falta comunhão, Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Unido. Porque ali Deus ordena a bênção. Deus de poder. Nosso lar, irmão, não pode ser aquele tipo de lar que o anjo chega e Senhor, eu posso voltar? Uai, irmão. Nosso lar não pode ser esse tipo de lar que o anjo desce lá e já olha para o céu. Senhor, eu posso voltar para o céu, não? O pau está quebrando. Eita. Não, a palavra do Senhor diz, Salmo 133. Tem que ter oração. A palavra do Senhor diz, irmão, é bem clara. Havia um homem com duas mulheres, Ana e Penina. O nome dele, Eucana. A palavra do Senhor diz que ele subia com a sua família. Olha. Ele subia com a sua família. O texto não diz que Eucana entrava no meio da briga, da discussão entre Penina e Ana. E o texto também não diz que Penina, que Ana, levava alguma coisa para Eucana, não. Ela levava para Deus.
Deus grande, Viu? aleluia. Ela levava, olha só para você ver, irmão. Tenta imaginar. A mulher morava dentro de casa com a sua rival. Meu Deus. Hoje você só tem um marido, né? Tá achando ruim? Imagina ela. E ainda tinha que dividir o marido com outra mulher que ficava zombando dela porque ela não poderia ter filho. Meu Deus. E ter que engolir seco. Porque ela não levava nada para Eucana a respeito disso, não. Porque se fosse por que a Bíblia relata as coisas pequenininhas e a Bíblia não relata que Ana levava isso aí para Eucana? Olha, Penina, o texto podia relatar, né, irmão? Olha, Penina, essa mulher sua aí, ela vive o tempo todo me criticando, ela vive zombando de mim, tudo isso. A Bíblia... Eita, glória. A Bíblia diz, irmão, que Ana subia ao templo e ela orava. E ela orava, irmão, incessantemente. Deus vivo. Chegou um momento que o texto diz que as palavras de Ana sumiu. Viu? E ela começou a soluçar. Oração de judeu, soluçando, indo para frente e indo para trás. E Deus entendendo. Eu estou entendendo o seu balançar aí, meu filho. O negócio está difícil. Eu estou entendendo. Ela está balançando e o anjo, né? Eu estou entendendo. Esquenta a cabeça não. Eu estou agindo. Eu estou agindo. Você está chorando. Eu tenho contemplado o teu choro. A Bíblia diz que as nossas lágrimas estão dentro de uma taça, viu, irmão? Meu Deus. Quando transborda, meu irmão, a ira de Deus vem. A Bíblia diz aí, ela balançando, Senhor, e o meu filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Aí ela faz um voto, aí Deus, gostei desse voto, já vou usar esse menino. Meu Deus. E a Bíblia diz que Deus concede a Ana. Ela resolve, irmão, o problema dela com oração. A mulher tá zambando, cadê seus filhos? Vai nascendo um dela, ó. Nasce um, nasce outro, né? Não sei nem o nome deles. Nasce um, nasce o outro, nasce outro, nasce outro. Olha os filhos que eu tenho, aí que não sei o que. Nasce um só, vira profeta de Ana. Eita, glória. Nasce um primeiro filho de Ana, vira profeta. Juiz. Porteiro. Ele ficava na porta ali, irmão, vendo tudo que Ofni e Finéias fazia, mas não fazia. Viu? Garçom. Servia Eli. Botava a sandália nos pés do sumo do sacerdote. Botava a sandália nos pés dele. Cuidava dele, porque ele já era velho. Quase não enxergava direito. Né? Talvez pegava o pano branco pensando que era o azul. Porque já não enxergava bem. E ele ali do lado. Porque ele era filho de um voto. E ele foi consagrado para estar ali trabalhando, né, com Eli. Por causa do voto da mãe dele. E olha que ele era um jovem. E era obediente. Deus grande, aleluia. Ele não poderia? Ah, mãe, eu vou ficar aqui servindo. O que esses caras estão fazendo aí? O povo não quer vir nem sacrificar mais aqui, porque eles estão roubando as ofertas. Roubando as carnes, que é a jogada. Eu vou ficar aqui não. Eu vou ir para outro lugar. Eu vou servir a Deus. Deus sabe que do meu coração. Não tem muita gente que fala isso? Mano, Deus sabe do meu coração. Eu tô indo para aquela igreja, tá indo porque é covarde. Que é isso, irmão de mar? É verdade. Tá indo porque é covarde. Vai largar o pastor no fogo e o de lá também vai entrar no fogo e ele vai pular do fogo e vai para outro lugar. Meu Deus. Samuel não. Filho de oração, filho de voto. A Bíblia diz que Samuel continuou lá, irmão. Ó. Meu Deus. Até o ponto final de Deus. Quando Deus falou, ó, chega. Essa casa aí não. O juiz está descendo, acabou. Deus começa a falar com Samuel. Ele vira profeta, vira sacerdote. Vira juiz. E a gente sabe, muitos sabem da história. Então, irmão, a oração é uma chave para abrir a porta do céu. Deus eterno. A gente vê que a própria palavra do Senhor diz, irmão. Olha só o que Estevão falou. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. E o homem recebe cada pedrada, irmão, uma maior do que a outra. Olha para o céu.
vê o céu aberto e intercede pelo povo. Meu Deus. Ora pelo povo. Senhor, não impute esse pecado a ele, Senhor. O cara tá levando umas pedradas, irmão. Será que você na carne, você faria isso? Ou saía correndo? Eu vou ficar aqui levando pedrada. Ou saía correndo. Saía correndo, Meu mas Deus. ele estava cheio. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O rosto dele, o semblante de Estevão, ninguém podia conter Estevão, irmão, por causa da sabedoria que ele tinha. Resolveu, vamos matar ele, porque nós não conseguimos contra ele, o cara tem sabedoria demais. Resolve matar ele. E mesmo morrendo, ainda intercede pelo povo que estava dando pedrada nele. E hoje, irmão, quantas orações o povo tem feito, hein? Agora tenta imaginar, irmão, se a igreja se reunir e falar assim, esses homossexuais, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Já pensou se a igreja não resolver orar pelos homossexuais? Se a igreja não resolver orar pelos macumbeiros, se a igreja não resolver orar por aqueles que não são convertidos? Já pensou, irmão? O que será deles? É verdade. A oração é a chave que abre a nossa mente. Deus vivo. Timóteo, veja que a oração vem acompanhada de comunhão, vem acompanhada de adoração. A oração vem acompanhada de adoração, vem acompanhada de comunhão e vem acompanhada de gratidão. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, irmãos. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2. Deus de poder e glória. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Né? Depois que você fazer oração, deprecação, por último, você vai fazer aquele culto de gratidão. Obrigado, Senhor, por esse favor. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, exercendo autoridade. Viu? Exercendo autoridade. Para que tenha uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus eterno. Olha só, o apóstolo Paulo, ele vai falar, antes de tudo, viu? Antes de tudo, que faça orações. Primeiro lugar que ele fala, que faça orações. Pregue a palavra. Estude a palavra, pregue a palavra. Faça deprecações, intercessões. A gente vê, irmãos, o que Jesus fez? A palavra do Senhor diz que Jesus nasce. Mas a palavra do Senhor diz, irmão, que o Senhor se agrada de Maria, uma virgem, seu modo de viver, seu modo de tratar as pessoas. Deus eterno. E resolve colocar o Salvador na barriga dela. E depois resolve abençoar Isabel. Quando Zacarias vai ao templo. Meu Deus. Ele é sorteado na ordem dele. E vai para o Santo do Santo. E o anjo aparece para ele. Quando ele vai orar para que o povo fosse perdoado. O anjo aparece e fala para ele, sua mulher vai ter um filho. E ele duvida. E o anjo fala, você não vai falar. Irmão, 9 meses o homem... Deus. O homem está tentando falar, irmão. 9 meses. Já Eita, pensou? Jesus. O homem que falava agora não fala porque duvidou. Você não vai falar. Mas quando ele nascer, você vai falar. E você vai pôr o nome dele de João Batista. Deus eterno. Ficou 9 meses sem falar.
9 meses sem falar. E João nasce. E a gente conhece a história, né, irmãos? Através de oração. Tudo começa através de oração. Comunhão. Também. Se você for lá em Gênesis, o Senhor vai dizer façamos. Tem comunhão ali, né? Porque está no plural. Então, a gente entende que tem que ter comunhão para Deus ordenar a benção. Está de acordo? Estou de acordo. Aleluia. Então Deus ordenou a benção. Pode escrever aqui. Desce lá, anjo. Por quê? Porque o diabo ele luta para separar a igreja. Por que o diabo luta para separar um casal? Por que o diabo luta para separar filho de pai, de mãe? Por que o diabo luta por isso? Sabe por quê? Porque ele sabe, irmão, ele conhece muito bem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmão, em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra. E Jesus também usou a palavra. Ele não aguentando, fugiu, porque ele estava falando com a palavra. Então, irmão, e o próprio Jesus, a própria palavra do Senhor diz que o próprio Deus fala para Josué. Josué é o único meio de você andar guiado por mim, é meditando na minha palavra. Você se desvia dela. Quando deu um vacilo, os homens de Ai começaram a matar o povo de Israel. A Bíblia diz que o coração dele desmaiou. Mas por quê? Porque quando era para todos os homens atacar Ai e destruir tudo, ele mandou só alguns homens. Não precisa mandar todo mundo, não. Manda só alguns homens lá, os valentes nossos de guerra aí, que eles acabam com tudo lá. Quando mandou lá, meu irmão, os da cidadezinha de Ai, olha. Os da cidadezinha de Ai era destro em armas, irmão. Deus vivo. Subestima o inimigo por causa do tamanho dele, para você ver. Subestima. Josué subestimou, irmão. E os homens de Ai era destro em arma. Viu? Eles sabiam muito bem lutar. Porque quando o povo começou a morrer, a Bíblia diz que o coração do povo começou a desmaiar, de medo. Por quê, irmão? Quando o inimigo mata, ixi, eles ficou com medo. Matamos um pouquinho, ficou com medo. Vamos matar o resto. Né? Porque o inimigo é assim. Ele vem e bate na porta. E vê quem é que vai abrir. Quando abre a porta, meu amigo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, não é? Então quem vai abrir a porta para ele? Quando abre a porta, meu irmão, é um anjo com a espada na mão, Deus pegando fogo. grande, aleluia. Na porta de sua casa, ele sai voado, né? Mas e quando ele bate na porta e não tem nada lá? A Bíblia diz que ele sai. Mateus capítulo 12. A Bíblia diz que ele sai e volta, trazendo consigo mais 7 demônios, pior do que ele. Para acabar com tudo logo. Porque a pressa do diabo não é destruir a comunhão dentro de sua casa, não. A pressa do diabo é levar você para o inferno. A pressa dele é essa. Primeiro ele desvia o crente, por quê? Porque ele corta a comunicação entre o homem e Deus. Ele corta aquela ligação que Jesus fez. Quando ele desvia o crente, ele corta aquela ligação. Qual? A comunhão entre o homem e Deus. Ele cortou aquilo, pronto, o homem já se sente culpado. É aí que ele entra, né? Ele entra, você é culpado mesmo, Deus não vai te perdoar. Você é culpado, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você começa a dar ouvido àquilo, você começa a dar ouvido àquilo. Por quê? Por causa da comunhão, irmão. E a própria palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor não habita no meio de contenda. Deus eterno. Então, nós precisamos vigiar, precisamos orar muito. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orar, irmãos, ele ensina também os discípulos a perdoar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha. Está entendendo? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoai, né? Aqueles que nos têm ofendido. Comunhão. Jesus ensina para eles, olha, vocês querem que o Pai ouve vocês? Ele vai ouvir. Mas perdoa aqueles que também estão te ofendendo vocês. Vocês querem que o reino venha? Venha o teu reino, né? Ô, música, hino bonito, né, irmão? Venha o teu reino, né? E faça a tua vontade,
Perdoa o seu irmão. Deus vivo. É hino bonito, hein, irmão? Muitos irmãos gostam desse hino, que eu sei. Eu também gosto. Mas no hino diz lá: venha o teu reino e faça a tua vontade. Seja aqui na terra e seja no céu. A ordem desce de lá para cá, viu? Não sobe daqui para lá, não. É, Deus. Vamos acelerar aqui mais um pouquinho, né? E vem também petição pessoal, né? Na oração tem petição pessoal, né? Aquela petição, né? Que a gente faz: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, né? O Senhor sabe, né? Meu problema é em particular aqui com o Senhor. Deus de poder e glória. Tem a petição pessoal, aquela petição que você não pode fazer a qualquer pessoa para te ajudar. Só Deus, e você sabe aquele problema que você tem, que ninguém precisa ficar sabendo, mas só você sabe o problema, em que o próprio Jesus ensina nós entrarmos para dentro do quarto, fechar a porta e com o Pai fala em secreto, e Ele em público te exaltará. Então, irmão, a oração, ela nos ensina. Quem não gosta de orar, não gosta de ouvir, não, irmão. Deus é Conversa é essa, irmão Admar? Conversa? Quem não gosta de orar, não gosta de ouvir palavra. Aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu e mais. Jesus ensina a orar? Temos que gostar de orar? Não gosta de orar? E aí? Deus eterno. Então, tem a petição pessoal, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios. Deus vivo, aleluia. 2 Coríntios capítulo 2. Capítulo 12. Deus seja louvado, aleluia. Capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Uma oração pessoal que Paulo fez. Que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vivo. E olha só, o que ele vai falar agora? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Meu Deus. Ah, Senhor, eu já orei tanto para o Senhor me curar, o Senhor não me cura. Também não vou orar mais, não. Olha só o que o Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele gloriará nas fraquezas. Ó, Senhor, o Senhor não quer me curar, não? Então tá bom, Senhor. Já que é para me fazer a obra desse jeito, eu acredito que na hora que eu botar a mão também, o diabo vai sair pegando fogo. Deus vivo. O Senhor não vai me curar? Tá bom, eu vou assim mesmo. Mas quando estender a mão, eu creio que o Senhor vai fazer o diabo sapecar. Deus eterno. E foi o que aconteceu, meu amigo. Foi o que aconteceu. Veio pra cá a mulher. Esse aqui é servo do Deus vivo. Esses são servos do Deus vivo. Sai dela. O cão caiu lá no chão. Lá. O cão não, o corpo, né? Porque o cão saiu e foi correndo. Né? Aí daqui a pouco os outros chegam lá e falam: eu te desconjuro em nome de Jesus, a qual Paulo prega, os filhos de Cefa. Daqui a pouco o demônio olha para eles e fala assim: eu não conheço vocês não, mas eu sei quem é Paulo, viu? Eita, ou seja, Deus. o diabo estava falando assim: eu botei a enfermidade nele, ele pediu para ser curado, Deus não curou, mas o negócio está pegando feio agora pro nosso lado. E, irmãos,
O demônio falou para aqueles homens. Eu bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Eita Deus. Ai, irmãos. Ai, Senhor, me cura, me cura, me cura. Não ora por ninguém, para curar ninguém. O Senhor está dizendo assim, olha, irmão, lá em Isaías, irmão, lá em Isaías o Senhor manda você orar por quem está enfermo. Lá em Isaías o Senhor manda você visitar quem está preso, manda ir atrás dos quebrantados, manda pregar a palavra do Senhor, apresentar o dia perfeito ao Senhor, o dia agradável ao Senhor, jejuar pelos outros. Lá em Isaías está escrito. Aí não, a oração é essa, ore por mim. Ora pela minha causa. Ora pelas minhas costas. A gente fala isso, irmão. Às vezes a gente prega e também às vezes a gente esquece. Ou não? Ah, não, irmão, é demais. Não esquece de nada. Não esquece o quê, irmão? Não esquece. Às vezes a gente chega na igreja, irmão, cansado. Aí, irmão, a oração é por quem? Por mim mesmo, pastor. Por mim mesmo. Por mim. Aquele tempo que você está ali, Deus já está trabalhando na nossa vida. Deus é eterno. Por quê, irmão? Porque lá em Coríntios, capítulo 15, 58, diz que nenhum de nossos esposos será em vão do Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados. Está cansado? Vem. Está cansado? Vem. Está oprimido? Vem. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor já está dizendo. Entrou na minha casa, não sai do mesmo jeito. Ou seja, entrou na minha casa, pede pelo próximo que você já está curado. Meu Deus, então, aleluia. Irmão, a gente erra demais. A gente erra demais, irmão. A gente erra demais. A gente erra demais. A gente chega na igreja, só de você chegar lá, você já está abençoado. É verdade. Porque você já entrou com uma promessa que Deus fez. Você está cansado, minha filha? Eu sei que você está cansado. Você está entrando na minha casa e não vai sair do mesmo jeito, de jeito nenhum. Vai se cumprir minha palavra na sua vida. Quando você entra lá, você já vai pedir por aquele que está pior do que você. Porque você aguentou chegar até lá. Mas tem pessoa que nem lá está aguentando chegar. Meu e Deus. se você pedir por aquele que não está aguentando nem chegar lá, você já vai sair com a sua bênção e com outra na mão. Meu Deus, aleluia. Porque é bíblico, irmão. Aquele que vai levando a preciosa semente, gemendo. Ó, quem vai gemendo, irmão, vai sorrindo? Vai não, filho. Quem vai gemendo não vai sorrindo. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando. Agora, será que está com dor? Né? Gemendo e chorando, voltará. Olha, irmão, essa semana aconteceu um negócio lá em casa. Glória a Deus. Tava faltando algumas coisas lá em casa. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: pega esses folhetos e vai fazer o que você fazia. Aí eu peguei e saí. E fui distribuir os folhetos. Na mesma semana, nós ganhamos 2 cestas básicas. Eita glória, aleluia. A gente fica em casa reclamando, né? Senhor, acabou o arroz. Senhor, acabou o feijão. Senhor, acabou não sei o quê. Senhor, acabou isso. Senhor, acabou. E o Senhor, né, tá olhando de lá e falou: acabou o quê? Olha na minha palavra aí, minha filha. Meu Deus. Pra você ver se acabou alguma coisa na casa de um servo meu. Irmão, eu tô falando isso aí. E o Senhor tá pregando pra mim. E eu tô transmitindo pra você aí. Deus vivo. Sobre oração, sobre falar com Deus. O Espírito de Deus quer falar conosco. A própria palavra do Senhor diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou você luta pela carne ou ela te vence. Se ela te vencer, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo falar com você não. E não obedece também não. Você vai evangelizar. E o corpo fala: deita, deita, vai evangelizar. Se você estiver em oração, você ouve a voz do Espírito Santo, levanta mesmo com o corpo cansado. Aleluia. Aí eu morri. E vai. E a bênção vai bater na sua porta. E eu não pedi não, viu, irmão? Meu Deus, tu és o Senhor. Deixo bem claro aqui, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, irmão, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Deus vivo, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. E a palavra do Senhor... Terminando 9, né?
E a palavra do Senhor deixa bem claro. Quando o povo está ali agoniado, o que nós vamos beber, o que nós vamos comer, o sol está quente, nós estamos seguindo o mestre. Ó, o milharal, o milharal. Vai no meio do milharal. Todo mundo quebrando milho, comendo milho cru. Fome, irmão. Daqui a pouco, irmão, os fariseus, vendo o povo com fome, viram e falam: esses aí não lavam a mão nem para comer. Ó. Vai implicar com o quê? Irmão, não prega a palavra, ramo seco, e vai olhar para a mão. Sendo que os discípulos estão com fome. Eles vão olhar para a mão. A mão é as mãos dele, está tudo suja. Nem a água oferece para lavar as mãos dos discípulos, irmão. Mas oferece calúnia. Ramo seco é assim. Ramo seco não consegue ver solução em nada. É verdade. Irmão, se nós estamos nas condições de ramo seco, está na hora da gente fazer o que está escrito lá em Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, né? 23, examinar o homem a si mesmo. Examinar nós, irmão. Examinar nós para nós sabermos se nós estamos como um ramo seco. Porque, como eu estava falando a respeito da videira, irmão, isso é uma coisa, irmão, muito séria. Jesus comparando a videira, os ramos secos, os que dão fruto, os que não dão, os que não dão. Ele vai tirar. Irmão, vai tirar de que forma? Vou falar para você. Uma das formas que o jardineiro usa para tirar algumas... Você vai achar meio esquisito. Se o jardineiro for daquele que vai até a videira, ou o pé de laranja, olha, observa, amanhã eu arranco esse galho, e vai embora. Você está tranquilo. Nós estamos tranquilos. Mas se ele for daquele diligente que chega, olha para a videira, e esse ramo aqui, esse aqui vai prejudicar. Mas eu vou fazer o seguinte: já que eu não estou com a ferramenta apropriada aqui para cortar esse galho, eu vou quebrar ele. Tac! Eita. Eu já vi isso, irmão. E já fiz isso. E aí? Ai, irmão, na vida espiritual isso não acontece. Não, não acontece? Quantas pessoas que a gente conhece que vêm sem perna, que vêm sem braço? Quantas pessoas que a gente conhece que estavam como um ramo seco lá fora, servindo o inimigo? Meu Deus. E Deus falando: olha, eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te levantar como uma missionária. Eu quero te levantar como um pastor. Eu quero te levantar. Eu tenho um projeto na sua vida. Olha, se apruma. Olha, lê a minha palavra. E o cara tá lá. Né? Leve e solto, levando a vida como quer. Daqui a pouco, meu irmão, aquele que observa o pé de figueira, lembra? Eu tenho vindo aqui e não tenho encontrado nada. Seca! Meu Deus. Não é parecido? Veja que só as folhas caiu, mas o pé continuou lá seco. Sabe por quê, irmão, que as folhas caiu? Porque aquilo que parecia beleza para enganar os outros, Jesus tirou. Talvez alguém lá de longe, olha o pé de figueira, rapaz, tá tão cheio de folha, deve ter figueira. Corre lá e não tem nada. Aí Jesus: espera aí, que eu vou tirar a sua beleza. Ele tira a beleza da figueira, irmão. Aí quem olha de lá, o pé de figueira seco. Aquilo lá não tem nada não. Tá todo seco. Daqui dá pra ver, ó. Então, se a ferramenta for apropriada, ele chega, pega uma serra, esteriliza a serra, no fogo, ó. Ele passa o fogo aqui, ó. Esteriliza a serra, vai lá no ramo e serra, ó. E serra de um modo que a água bate, se não tiver cicatrizante, que a água bate e escorre e vira um cicatrizante. Sabe por quê? Para a doença não passar para o outro ramo. É por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor não permitirá que o ímpio desfrute o justo. Deus eterno. Ou seja, o Senhor não permitirá que o galho seco desfrute do ramo que dá fruto. Meu Deus. Não vai. Secou todinho. Ai, irmã,
Vem cá. O que foi? Não, pera aí, vem aqui rapidinho de eu te contar um negócio. Igual um ramo seco. Vai contar o quê? Nossa, você não sabe. Pai, eu quero te contar um negócio do pastor. Vem cá. É o pastor Gilberto tá bem aqui. Do pastor, ramo seco, irmão. Ramo seco, leva contenda. Viu? Contendeiro, ramo seco não tem comunhão. Viu? Oração vem acompanhada dessas coisas aqui. Oração pessoal. O cara não tem tempo toda hora para os outros, não. Porque ele sabe que ele precisa orar também por ele. Então ele não tem tempo para todo mundo. O cara liga, ô fulano, como é que você tá? Tô bem. Você tem tempo? Ah, eu tô. Uai. Hã? Tem tempo para falar dos outros. Falar do diácono, da diaconisa, do evangelista. De todo mundo tem tempo. Meu Que mais Deus. tem é tempo, irmão. Ramo seco. Ramo seco tem tempo para subir para cima e para baixo. Você pode ver. Ramo seco não tem firmeza. Ei, irmão, de matar, tá apertando. Se tá apertando para você, imagina para mim que tô trazendo a palavra. Ramo seco não tem firmeza. Não tem firmeza. Por quê? Porque aquilo que era firmeza nele saiu. Meu Deus. O ramo seco, ele tinha a seiva, saiu dele. Tinha as folhas, saiu dele. Tinha os frutos, saiu dele. Ficou o quê? Nada. Se passar um fogo, ele é o primeiro a ir embora. Porque não tem seiva para proteger ele. Ele é o primeiro a ir embora, irmão. A água, ai meu Deus, foge também. Se passares pelo fogo, o fogo nem fala de fogo, não, irmão. Só de falar de fogo, ele já foi embora. Meu Deus. Sabe por quê? Por causa disso. Porque não está em Cristo, irmão. Olha, irmão, eu tive um sonho. Qual sonho, irmão? Sonhei que a igreja que o irmão estava congregando vai fechar. Vai. Então, o dia que ela fechar, eu saio. Deus vivo. É isso, meu irmão. É verdade. Não foi um sonho? Foi. Se o sonho foi revelação, então você fique lá até se cumprir o sonho. Tem pessoa que não. Ô, irmã, eu sonhei com a irmã. Sonhou? Sonhou o quê? Irmã, tava uma briga na sua casa, irmã. Um sonho tão ruim. Mas se Deus revelou o sonho para você, foi para você orar. Se você tem facilidade de acordar 3 horas da manhã, Deus revelou o sonho para você, justamente para você orar, para Deus cortar o laço, Não, foi atribular a irmã. Com um sonho. Aí a irmã não tem costume de acordar cedo para orar, pronto, ficou atribulada lá. Não dorme mais. Meu Deus. Mas só, irmão, que a gente observa aqui que a oração vem acompanhada de tudo isso aqui. E olha que a palavra do Senhor diz que a união, ela é tão preciosa para Deus que é como o óleo da unção. É como um óleo da unção, coisa preciosa, coisa maravilhosa, né, irmão? Coisa maravilhosa, né? Deus vivo. O camarada chegou para mim e falou assim, né, que a gente tá aguardando lá a ordem lá de compra lá do supermercado. E eu precisando comprar um negocinho, ele. Aí o inimigo sempre manda um para poder tentar te desanimar, né? Mas como o camarada se resolveu afastar de Deus, nem comunhão com Deus ele tem, né? Para falar na autoridade do nome do Senhor. Irmão, eu acho que está para liberar lá pro dia 23. Eu falei, tá repreendido, vai liberar hoje. Eita glória. Tá repreendido, vai liberar hoje. E liberou hoje. Glória a Deus. Negócio de nada não, irmão. Olha, o Davi deixou bem claro lá. Quando ele deu um grito lá, o gigante deu um grito. Davi falou, quem é esse camarada aí que tá gritando aí? Que nem pacto com Deus ele tem para poder virar pro exército do Deus vivo e ainda falar que vai matar nós tudo e ainda fazer nós tudo de escravo? Aonde é que está escrito aí na Torá ou em algum lugar aí que o diabo é maior do que nosso Deus? Deus Nós vivo. temos que andar com uma convicção, irmão, que Deus é conosco. Glória a Deus. Às vezes, irmão, muitas pessoas vão tentar entristecer a gente. Verdade. Eu vou falar aqui abertamente, irmão, assim, que antes eu achava assim, rapaz, já ia chamar de Jaco Wallace. O irmão Wallace fez bobeira de ter saído do seu emprego, né? E agora está procurando um emprego que proporciona para ele ir para a casa do Senhor. Mas depois, irmão, eu fui parar para pensar
Ele fez uma escolha. Ele estava sentindo falta daquilo que estava saindo dele. Tá entendendo, irmão? Ah, irmão, crente que não sente falta de ir pro culto, irmão. Tá difícil. Tá pegando é fogo, nem ramo seco é mais. Já saiu da vida e faz tempo. A pessoa tá sentindo falta, aí vira pro um camarada do lado, o cara não é crente. Poxa, rapaz, tô sentindo falta de ir pra igreja quase todo dia. Você é fanático, é, rapaz? Eu, hein? Você é fanático? Tá todo dia na igreja. Aí você vira pra ele, você também é fanático, é? Todo dia tu tá num bar, não enjoa não? Sabe por quê? Deus ele não vivo. sente a mesma coisa que você sente. Sente vontade, eu preciso estar na casa do Senhor, eu preciso, é levita, eu preciso tocar pro Senhor. Hoje eu tô trabalhando até as 10 e eu tô sentindo falta também, irmão. E eu tô orando a Deus. Vai chegar uma hora que se estreitar, a gente vai ter que optar por uma coisa e por outra. Lembra do que Jesus falou na sua palavra? E isso vem, né, martelando na minha mente. Aquilo que o homem perder, por amor do meu nome, ele receberá 100 vezes mais. Às vezes a gente tá vendo, assim, eu larguei meu emprego, né? Larguei aquilo que eu fazia por causa do Senhor, e agora eu tô assim, e agora eu tô assim, e agora eu tô assim. Deus não gosta disso, irmão. Fica parecendo que você largou e quer que Deus te retribui logo. Deus não gosta de receber ordem de ninguém não, irmão. É por isso que ele fala na palavra, ele falou para Moisés, eu sou o que sou, te enviou. Meu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se alguém te perguntar, olha, agora se você largou e fazer igual o apóstolo Paulo falou, humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Tem pessoa que não entende isso, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para a igreja 3 vezes por dia. Se tiver 3 cultos, eu vou 3 vezes. Ou então eu vou um mês inteiro e vou ver no que dá. Meu Deus. Deus vai esperar seu culto 30 dias. E vai te esperar no dia 31 lá. Sabe por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz, quem foi o conselheiro do Senhor? Né? Uns falam, Moisés, Deus ouviu o conselho de Moisés, irmão, Deus vai ouvir o conselho da criatura que ele fez. Ó Senhor, o Senhor me fez, mas eu tenho mais entendimento do que o Senhor. Para com isso. A palavra do Senhor, irmão, ela é bem clara. A gente não tem que negociar com Deus, não, irmão. A gente tem que orar. Ó Senhor, se lá for melhor para mim, Senhor, se eu sair fazendo a coisa certa, eu acredito que o Senhor vai... Olha, a Bíblia diz que a palavra tem poder. Ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que não sei o que? Aquilo vai causando uma ira em Deus. Porque com a palavra, o povo começou a suscitar a ira de Deus no deserto. Foi com uma palavra, viu? Começou assim. Começou com essa. Deus santo. Que é isso, irmão? Pra que Moisés nos tirou do Egito? Pra nós morrer aqui no deserto? Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha carne. Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha cebola, tinha melão, tinha pepino, tinha não sei o quê. E começou a murmurar, irmão. Eles deixou o Egito. Eles deixou o Egito para viver no deserto, irmão, na sombra da nuvem. Né? Pro sol não escalpelar eles. Porque o sol do deserto não é só o brasileiro. Deus bota uma nuvem. De noite coloca a coluna de fogo para a serpente não picar eles, os escorpião não picar eles, os escorpião tem medo de fogo, tem medo de luz. E Deus protegendo e o povo murmurando. Talvez Deus está te protegendo e você não sabe. Meu Deus. Deus está te protegendo, me protegendo. O camarada chegou para mim e falou assim, olha irmão, eu fui lá no RH.
Conversei com a supervisora lá e pedi para ela me mandar embora. Sabe o que ela falou para mim? Para mim quietar o facho. Eu olhei para eles. Eu queria sorrir, eu fiquei quieto. Eu fiquei assim meio que... Vai quietar o facho. Para mim quietar o facho, que ela não ia me mandar embora coisa nenhuma. Mas ele não entendeu, irmão. Não foi ela. Foi Deus que usou a boca dela. Quieta o seu facho lá. Tô te dando livramento. Você tá aí querendo ir morrer. Deus vivo. E às vezes a gente não entende. Deus tá te segurando lá, ó. Deus tá te segurando. Ô, meu filho, fica aí. Fica aí. Fica aí. Não seja Jonas não, que a baleia tá com a boca aberta. Fica aí, fica aí. Eita Deus. Não, eu vou fugir mesmo. Aí a baleia pega. A gente... É engraçado, né, irmãos? Mas só que a própria palavra do Senhor aqui, irmãos, também, né? Vamos continuar aqui, senão a hora daí a gente não fala quase nada. Sobre a intercessão pelos outros, né? Que está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Deus vivo. Olha só o que era bom para o apóstolo Paulo. Capítulo 10, versículo 1, Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração é oração a Deus por Israel e para a salvação e para sua salvação. Ele falando para a igreja que estava em Roma. O desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Preocupado com todo o povo que tinha aceitado a Jesus, o desejo dele era o quê? Estar orando. Estar orando pelo povo. É por isso, irmão, que quando, algum tempo atrás, eu aplaudia quando a pessoa falava assim, aquele miserável, também Deus vai pesar a mão em cima dele, ele vai ver o que é, toca no ungido, vai matar ele, vai não sei o que. Irmão, eu achava aquilo bonito, mas depois fui pensar, irmão, olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo fala assim, ó, olha, não sejais ignorantes, porque antes vós se prostrava diante das imagens como eles. Ou seja, o apóstolo Paulo fala, não seja ignorante não, para brigar com os outros. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, não sei o quê, porque a pessoa está se prostrando. Não, o apóstolo Paulo fala, não seja ignorante não. Se faça de louco e ganhe os loucos. Se faça de sábio e ganhe o sábio. Ele mesmo fala, eu se fiz de louco. Até Davi se usou da loucura como sabedoria para escapar, irmão. Vivo. Deus é eterno. E às vezes nós temos esse defeito, irmão. A pessoa me ofendeu, acabou, meu irmão. Me ofendeu, agora eu piso na sua cabeça. E Jesus fala ao contrário. Orais por aqueles que vos perseguem. Tá te perseguindo? Ore por ele. Ah, mas está me perseguindo mais ainda, Senhor. Ore por ele. Está te perseguindo mais. Ore por eles. Sabe por quê, irmão? Porque isso é agradável ao Senhor. Aleluia. As pessoas nos fazem mal, nos calunia, fala mal da gente, fala mal do pastor, fala mal do evangelista, fala dos diáconos, das diaconisas, das missionárias, fala mal de todo mundo e no final vai te pedir oração. Ô irmão, ora por mim aqui que o negócio está feio. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor está escrito que o Senhor faz com que aqueles que se levantam contra você venha e lhe dirija súplica. Sabe o que é isso? Reconhecer Deus na sua vida. Deus é eterno. Irmão, eu reconheço que Deus é na sua vida. Já fiz tanta coisa para te prejudicar, mas parece que tudo que eu faço, faz lá na esquina, faz a curva e volta. Pô, mas volta mesmo. Porque a Bíblia diz que o demônio ele vem por uma porta, mas ele vai voltar por 7. Glória a Deus. E outro ponto, irmão,
para nós receber a oração, para nós fazermos a oração, requer uma purificação. Para nós orarmos a Deus, requer uma purificação. Porque a própria palavra do Senhor diz: o Senhor não habita no meio de contenda. O coração está cheio de amargura. Vai orar, Deus não vai ouvir. Ele fala: limpai os vossos corações e as vossas mãos. Deus eterno. A oração de um justo tem muito em seu efeito. Tem, irmão de Mar? Tem. A oração de Daniel converteu o rei, irmão. Você quer uma coisa mais do que essa? A oração de Daniel fez o rei se converter quando ele entrou na cova. Desculpa aí. Deus eterno. Foi a unção, não foi deslize mesmo. Maravilhoso Deus. Daniel, irmão, orava 3 vezes ao dia. Aí, às vezes a gente se pergunta, será que Daniel orava 3 vezes ao dia só por ele? A Bíblia chama Daniel, o próprio Deus chama Daniel de homem muito amado, homem de oração. Homem muito amado. Se você é uma mulher de oração, irmã, irmão demais, eu oro, parece que nada acontece. Você é muito amada diante de Deus e não sabe disso. Porque a Bíblia diz que Daniel era um homem muito amado pelo Senhor. O anjo falou para ele. E a própria Bíblia Sagrada diz, irmão, que quando Daniel sai da cova, o rei faz um decreto. Todos vão ter que adorar o Deus de Daniel. Olha. Glória a Deus, aleluia. Senhor, salva fulano, salva Beltrano, salva ciclano, salva não sei quem, salva fulano, salva fulano, salva fulano, salva fulano. Senhor, entra ali, entra aqui, entra lá, entra aqui, entra ali, entra ali, entra cá, entra ali, entra ali, entra ali, entra lá. E a gente conhece muito bem a história, né? Deus. O que o Senhor permitiu acontecer com os inimigos de Daniel? E olha que Daniel não pediu para Deus para matar eles não, viu? Isso aí veio do próprio Deus. Eles nem chegaram ao fundo da cova. E nem osso tinha mais. Agora pensa. O leão, ninguém dava comida para o leão, esperando alguém transgredir a lei, para poder ser lançado dentro da cova dos leões. Quando Daniel transgride, aí que os leões não comem mesmo. Os leões já até com raiva lá dentro. E ainda quando entra alguém lá dentro, irmão, vai sair osso? Vai não. E olha só que a própria Bíblia Sagrada faz questão de registrar isso. Né? Não registrou, Ana falando nada com Eucana, mas registrou, né, que os inimigos de Daniel não chegou nem ao fundo da cova. Deus viu. E o leão estraçalhou eles tudo, irmão. Aí você me pergunta, irmão, e a alma desses homens? Trabalhou pro diabo a vida toda. Nós temos que estar na casa do Senhor, irmãos, acreditando em uma coisa, né? Como nós havia conversando e o pastor Gilberto até falou, nós temos que servir a Deus, irmão, não só pelo que Ele tem, mas porque a gente ama ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque, irmão, Deus sabe a hora certa de te dar qualquer coisa. Você já viu aquelas pessoas, irmão, que se apressam em comprar as coisas e daqui a pouco o banco vem e leva? Se apressa em comprar algo, daqui a pouco o banco vem e leva. Ai, irmão, demais, isso foi pra mim. Desculpa aí, irmão, mas só que, né, tá saindo aqui. Deus vivo. Já pensou? E o Senhor tá falando, não compra isso. Não compra isso. Ah, Senhor, eu vou comprar, achei tão lindo. Né? Aí compra o que é lindo. Aí o Senhor fala, você comprou, agora você paga. E também não tem minha bênção, não. Porque o que a gente compra, irmão, sem a intervenção do Senhor, sem a bênção de Deus, irmão, oh meu Deus, o banco leva. O dono veio e leva. Deus soberano. Salmo 66, versículo 8.
Salmo 66, versículo 8. Estou aprendendo, irmão, eu também. Deus de poder. Eu também, irmão. Todo dia eu quero aprender, em nome de Jesus Cristo. Quem já nasceu sabendo foi Jesus. Salmo 66, versículo de número 8. Diz assim. Grande Deus. Essa Bíblia, essa aqui para procurar as referências. A gente tem que ir de página em página. Por isso que a Bíblia diz, né? Com paciência. Versículo 8 diz assim: Bendizei, povos, ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Deus não aceita que resvalem os nossos pés, que tropeça. O Tiago, ele fala assim: olha, se você é um varão que não tropeça em palavras, é um varão poderoso. É, perfeito. Agora me fala o nome dele. Eita Deus. Me fala o nome desse aí, que não engole um S, que não tropeça em palavra, que fala e esquece, depois lembra. Me fala o nome dele, que eu não conheço não. Você é um varão poderoso. E se você tem domínio próprio, mais ainda. Porque a Bíblia diz no Salmo 105, se não me engano, que José foi provado pelas palavras. José foi provado, irmãos. Pastor, você me avisa. Se tiver faltando 2 minutos, 3, 10, já me avisa, irmão. Vou deixar uns minutinhos para oração. Então, irmãos, aqui no Salmo 66, versículo 8, no 9, ele fala que ao que sustenta com vida a nossa alma, né? Tá falando do Senhor, que sustenta a nossa vida, né? Não consente que resvalem os nossos pés. O Senhor não consente que resvalem os nossos pés. Dá a entender aqui, pela própria palavra do Senhor, que quando o justo cai, o Senhor levanta. E se ele cair 7 vezes, o Senhor levanta de todas as... Deixa entendido, irmão, que o preço maior Jesus pagou no Calvário. Deus eterno. Mas só que quando a gente vai observar o texto sagrado, Pedro, ele fala assim, olha, irmãos, não é porque nós estamos pela graça que nós vamos pecar. O apóstolo Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo falando isso. A Bíblia diz que Ananias e Zafira chegou até ele e falou assim, nós vivemos na nossa herdade, portanto. Aí chega o marido, portanto, os dois consentem junto, morrem junto. Né? E Pedro falou o quê? Pedro só falou e esse caiu morto. Cheio. Então a graça também fala conosco, que nós não podemos, porque nós estamos na graça, andar pecando. Nós temos que vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O próprio Senhor Jesus Cristo, tá entrando, irmão, tô entrando em tanta tentação tá vindo no meu redor, tanta tentação tá vindo na minha direção, tanta tentação. Irmão, se tá vindo tanta tentação para você, das duas uma. Ou você tá cheio demais, né? Ou tá cheio demais, né? Que o inimigo resolveu querer te derrubar. Ou então não tá orando. Que isso, irmão, até Jesus foi tentado. Foi, mas você continuou lendo o capítulo? E depois foi-se o diabo. Ele foi embora. Deus O deixou. eterno. Viu? Né? Tá tentando. Não para. Não, vai. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Aleluia. Resistir dá ideia já de um soldado na guerra.
O soldado está na guerra usando seu escudo da fé, ou o escudo que é usado para proteger o corpo, os pés, quando ele agachava por causa dos dados inflamados, e o inimigo lançando flecha, e ele resistindo, e ele resistindo, e ele resistindo. Quando acabou as flechas do inimigo, quem estava com o escudo estava armado e partiu para cima. Tá entendendo? E o inimigo fugiu. Porque ele usou todos os dardos que ele tinha. Meu Deus. Seta de contenda. Não funcionou naquela casa. Vou lançar essa seta para esse crente não orar. Não funcionou naquela casa. Vou tentar entrar lá. Levou uma ataque do anjo. Voltou para trás. É o jeito de eu fugir. E foge. Entendeu, irmão? É o que a própria palavra do Senhor nos ensina. Tá faltando quantos minutos aí, pastor? Já deu a hora? Falta 12. A senhora... É. Eu vou concluir aqui. Isso. E outra coisa, fé. Hebreus capítulo 11, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Deus é Mas a bom. concretização daquilo que se espera. Mas no versículo 6, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pode orar. Meu Deus. Ó. Pode orar. Ora, 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 jejua, ora, jejua, ora, ora, jejua. Mas está sem fé. Não crê que Deus vai resolver o problema. E quanto é, irmão Adivar, que eu tenho fé. Quando você vai para a casa do Senhor, convicto que Deus vai fazer algo na sua vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz, a fé produz a paciência. Irmão de mal, tu é sem paciência. Não, tá sem fé mesmo. Tá sem fé. Eita Deus. Por quê? Tá sem paciência, como é que vai estar com fé? Porque se a fé é que produz a paciência, ou seja, a fé, ela vai gerando paciência. Todo dia tu tá com fé, todo dia vai gerando mais paciência ainda, Pensa num homem que tinha paciência, Abraão. Você já pensou? Abraão já é 75 anos, um ano, gerando paciência, 2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, e vai, meu irmão do céu. Aí eu faço essa pergunta para você. Quantos anos tem que você está orando? Irmão de Mar, só tem 1 ano. Olha só, e Abraão? Irmão de Mar, só tem 2 anos. E Abraão? Irmão de Mar, estou com falta de fé, e Jó? A gente lê o texto de Jó e acha que foi da noite pro dia. Jó sofreu, irmão. Com caco de telha, viu? Deus vive. E a gente não quer sofrer, não. E olha, que o apóstolo Paulo fala que as nossas momentâneas aflições. Ou seja, Deus nem permite você ser muito arrebentado. Porque Ele conhece os limites da sua força. Quando Ele vê que o inimigo já está oprimindo você demais, que você clama, Ele vai lá e põe a mão dele. Aleluia. Então, irmão, que nessa noite, no nome de Jesus Meu Cristo, Deus, que maravilha, né? Jesus. Nós possamos preparar o nosso coração quando nós entrarmos em oração e ter Aleluia. certeza que Deus está nos ouvindo. Amém, irmão? Glória a Que Deus. Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe Glória a no nome de Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ô, glória.